Você está assistindo uma videoaula que fala a respeito de equações do segundo grau. Olá, o meu nome é Geuá e sou eu que vou acompanhar vocês nesses estudos. Antes de começar os seus estudos, peço que fique bem atento a um ponto de exclamação que aparece por aqui, que contém vídeos que podem ajudar a melhorar o seu aprendizado. E além de tudo, existe uma engrenagemzinha aqui embaixo que faz com que o seu vídeo rode 2 vezes mais rápido, acelerando também o seu aprendizado. Bom, é isso. Bons estudos. Agora que nós deduzimos a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, é hora de responder uma pergunta. E essa pergunta é a seguinte: por que em determinados momentos uma equação do segundo grau possui duas raízes, possui uma raiz ou possui nenhuma raiz? A gente vai responder agora essa pergunta. E para isso a gente precisa olhar para a resolução da equação do segundo grau. X igual a menos b, mais ou menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Se você observar bem, vamos analisar o caso em que há duas soluções. O caso em que há duas soluções, nós temos como uma das soluções o seguinte: x igual a menos b, mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes a. E a outra raiz é x igual a menos b, menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Se vocês observarem bem, neste primeiro caso, nós temos duas soluções. E por que há duas soluções? Porque nessas duas soluções existe essa parte da equação aqui. Essa parte. Essa parte da equação, nós chamamos ela de discriminante. Não é a raiz quadrada, e sim que está dentro da raiz quadrada. Ou seja, o b ao quadrado menos 4ac. O b ao quadrado menos 4ac, a gente chama ela de discriminante, ou seja, de delta. Tanto que em alguns livros didáticos é comum você encontrar x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Esse formato aqui, ó. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Esse tipo de terminologia é comum em muitos livros didáticos. E esse delta ele tem uma importância que consiste no seguinte: se esse delta, dependendo do valor desse delta, ele vai determinar o número de raízes que uma equação do segundo grau possui. Então, nesse caso aqui, para a existência de duas raízes, há necessidade de que o delta seja maior do que zero. Esse aqui é o primeiro caso. O primeiro caso de onde há duas raízes. b ao quadrado menos 4ac é igual ao valor de delta, e esse delta tem que ser maior do que zero. Esse é o primeiro caso. Se isso for satisfeito, a resolução da equação do segundo grau será de duas raízes. Então tá, esse é o primeiro caso. Agora vamos analisar o segundo caso. O segundo caso, normalmente, o segundo caso é o caso onde há uma única raiz. E para existir uma única raiz, é necessário que essa parte da equação não exista. Ou seja, a solução tem que ser o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos zero sobre 2 vezes a. Porque nesse caso, mais ou menos não vai fazer diferença nenhuma, só vai existir uma única solução, que é menos b sobre 2 vezes a. E para que isso aconteça, há necessidade de que o valor de delta que se encontra aqui dentro seja exatamente igual a zero. Então, se b ao quadrado menos 4ac for exatamente igual a zero, for igual ao valor de delta que for igual a zero, isso significa que a equação do segundo grau não vai possuir duas raízes, mas sim uma única raiz. Então, se b ao quadrado menos 4ac for igual a zero, isso significa que a equação do segundo grau só vai possuir uma única solução. E é claro, existe uma terceira condição, que é a condição onde não há existência de raízes. E para que não haja existência de raízes, a raiz quadrada não pode existir. E para que a raiz não exista, isso significa dizer que o valor aqui dentro é um valor negativo, ou seja, b ao quadrado menos 4 vezes a multiplicado por c, que é igual ao valor de delta, será um valor abaixo de zero. Se isso acontecer,
vamos ter raiz quadrada de um número negativo, e raiz quadrada de um número negativo não existe no conjunto dos números reais. Então, se o delta for negativo, se o discriminante dessa equação de segundo grau for negativo, não há existência de raízes reais. Então, basicamente é o seguinte: se delta b ao quadrado menos 4ac for maior do que zero, duas soluções, duas raízes reais. Se delta for igual a zero, ou seja, b ao quadrado menos 4ac for igual a zero, só vai existir uma única solução, uma única raiz. Ou melhor dizendo, duas soluções que são exatamente iguais. E se b ao quadrado menos 4ac for abaixo de zero, não vai existir nenhuma solução no conjunto dos números reais. Essas soluções estarão no conjunto dos números complexos. Mais complexos nós só vamos estudar lá na frente. Agora nós vamos resolver alguns exercícios que trabalham com esses conceitos e com a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!